Queridos, nós estamos assim impactados com o que Deus está fazendo nesse mover lindo que está acontecendo às segundas-feiras, né? Toda segunda-feira aí às 8 da noite, um mover dos céus neste lugar, onde você está recebendo uma palavra diretiva, uma palavra de consolidação, de discipulado, e o Senhor tem avivado os corações. Deus está incendiando, irmãos, está incendiando aqui os líderes dessa igreja para a glória do Senhor. Não somente os líderes, mas todo aquele que está com o coração aberto está recebendo mais dessa fonte inesgotável que é o Senhor. Então quero já reforçar o convite, esteja conosco, próxima segunda, né, às 8 da noite, vai ser forte, amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Eterno, livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Todos encontraram? Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Nos diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Feche os teus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Eu sei que o Senhor nos conhece, o Senhor sabe da vida aqui de cada um, então o Senhor sabe a necessidade. Meu Deus, então use a minha vida para transmitir a tua palavra com graça, unção e ousadia, no nome bendito e poderoso de Jesus. Diga amém e aplauda bem forte a palavra de Deus. Quando chega a segunda-feira, eu já começo a orar pela mensagem do domingo. E a gente ora terça, quarta, quinta. E o Senhor me deu todo esse período de oração. Em casa nós oramos 3 horas todos os dias. E 3 horas por dia de oração. E na segunda, na terça, na quarta e na quinta foi que veio a mensagem. Eu estava orando e algo muito forte no meu espírito: prioridades, prioridades, e depois impacto. Então vou falar hoje sobre esse tema, o impacto das prioridades na vida de Daniel. O impacto das prioridades na vida de Daniel. E também, não só na vida de Daniel, mas na nossa e na vida de todo aquele que se achegar ao Senhor. É muito forte o que Deus vai fazer. Amém? Você quer mais de Deus? Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós mencionamos, que nós falamos, ele retrata para nós escolhas, decisões que geraram impacto, né? Então, quando nós priorizamos Deus, nós geramos impacto. Então, esse impacto das prioridades vai revelar se de fato nós amamos ao Senhor, se de fato nós estamos seguindo os seus conselhos, estamos seguindo a direção da sua santa e bendita palavra. Amados, Daniel é um exemplo de alguém que decidiu priorizar Deus na sua vida. Ele ainda era muito jovem quando ele foi levado para o cativeiro da Babilônia. Judá se afasta de Deus e se volta para os ídolos. Vários profetas Deus enviou para que ele se voltasse para Deus, e Judá permaneceu no seu erro. Aí o Senhor permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém e levasse cativo o povo. Daniel, ele foi levado para a Babilônia, ele juntamente ali com seus amigos que receberam o nome posteriormente de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram selecionados para serem treinados, preparados, para depois de 3 anos
trabalhassem ao lado do rei, estivessem ao lado do rei, servindo. O que aconteceu na vida de Daniel que gerou um impacto não somente na Babilônia, mas nos reis que sucederam Nabucodonosor? Então nós vamos ver hoje, né, como Daniel definiu as suas prioridades e permaneceu fiel, mesmo sob intensa pressão, para se conformar com os valores da Babilônia. Então, em primeiro lugar, prioridade de obediência a Deus acima das conveniências. Quando Daniel ele chegou na Babilônia, ele e seus amigos, o rei deixou uma ordem muito clara. O rei disse para o chefe dos eunucos que a alimentação deles seria a mesma alimentação do rei. Eles deveriam ser tratados, nutridos ali com o mesmo alimento que ia para a mesa do rei, deveria ir também para a mesa deles. Mas Daniel, sendo um servo do Senhor, ele priorizou a obediência a Deus, ao invés das conveniências, das facilidades. Imagine você, queridos, um jovem cativo, longe da sua terra, e agora ele tem mesa farta, muita comida, muita bebida, mas ele prioriza obedecer a Deus, porque tinha alimentos ali naquela mesa que um judeu não poderia comer, tinha bebida que ele também não poderia tocar, e ele então decide conversar com o chefe dos eunucos, para que ele fizesse um teste. E que teste seria esse? Olha, durante 10 dias, faça um teste conosco, nos dê apenas água e legumes, e depois você observa como que está a nossa fisionomia. O chefe dos eunucos, ele decidiu fazer assim. 10 dias depois, eles estavam mais formosos do que os outros que estavam enchendo a cara, né, de vinho e comendo as iguarias do rei. Deus sempre vai honrar pessoas decididas, pessoas que, em face de tudo que está aí neste mundo, as facilidades, né, toda a comodidade, Daniel, ele priorizou a obediência, priorizou o Senhor. Ele queria estar perto, ele queria agradar o seu Deus. Então, diante de tudo que vem, de tudo que é oferecido, saiba rejeitar, priorize o seu Deus. A pessoa, quando ela está desempregada, a gente sabe a luta que é, não é? A batalha que é, as preocupações, as contas para pagar. Mas eu nunca vi alguém priorizar a Deus e depois ter falta na sua vida. Eu lembro muito bem do testemunho do Ivanei, que hoje está lá na Bahia, uma grande bênção lá para a sua família e para a igreja que ele está congregando. O Ivanei, ele estava desempregado, precisando com urgência de um emprego, e chegaram algumas propostas para ele trabalhar numa empresa onde ia comprometer o domingo e também o horário da célula. E ele disse: não, essa porta não foi Deus que abriu, eu não quero. E ele continuou orando, buscando ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Abriu-se uma porta onde ele ia ter tempo para estar na presença do Senhor, ouvindo a palavra e sendo bênção na célula. Queridos, é questão de tempo. Quando a gente prioriza, sabe, o Senhor, prioriza a obediência a Deus, sabe, a gente sempre seremos surpreendidos pelo Senhor. Comprou apartamento, comprou carro, começou a dar aula nesses polos de faculdade. Quando ele mudou para a Bahia, construiu a casa dele, vendeu o apartamento aqui, dá aula lá, é uma referência, é uma bênção. Veja a influência que nós podemos ter na sociedade quando priorizarmos a obediência a Deus. Mas tem muita gente, por tão pouco se vende, tão pouco, sabe, entristece o Senhor, prefere alegrar os seus amigos do que viver em obediência a Deus. Priorize ao Senhor, faça como Daniel.
Outro ponto importante na vida de Daniel: a prioridade da oração e comunhão com o Senhor. Diga comigo: a prioridade da oração e comunhão com Deus. Apesar das mudanças culturais, agora ele não está mais em Jerusalém, ele está na Babilônia. Mas ele decidiu, ele escolheu, ele priorizou a sua vida de oração e comunhão com o Senhor. Está no palácio, tem muitas atrações ali. Ele priorizou sua vida de oração e devoção ao Senhor. Mesmo diante de um decreto do rei, agora no capítulo 6 de Daniel, no capítulo 6, versículo 10, ele recebe a informação: qualquer pessoa iria morrer que fizesse qualquer pedido a um outro Deus que não fosse o rei. Por quê? Daniel, ele amava o Senhor, e ele tinha uma vida ilibada, um testemunho tremendo diante de todos ali no palácio. O rei desejava constituí-lo como líder de todos os presidentes e governadores. Os seus concorrentes, podemos dizer assim, eles estavam com muitos ciúmes de Daniel, porque Daniel estava se destacando tanto, não é? O rei, ele dividiu o seu reinado em 120 províncias, e Daniel era um dos 3 líderes de todas essas províncias. Só que Daniel se destacava pela sabedoria, pela forma como ele administrava. O rei estava pensando em colocar ele para administrar tudo. Os outros ficaram com muita raiva. Vamos pegar esse Daniel. Examinaram a vida toda dele, não acharam nada que desabonasse. Aí eles falaram: olha, só tem um meio, através da religião dele, através da lei do seu Deus. E como ele orava três vezes ao dia, é aí que nós vamos pegar. Eles fizeram um edito para que o rei assinasse. E no edito dizia que no período de 30 dias, quem fizesse oração, pedido a qualquer Deus que não fosse ao rei, que fosse lançado na cova dos leões. O rei assinou aquele decreto, aquele edito. Daniel mudou o estilo de vida dele em face da ameaça de morte? Não. Ele priorizou a oração, priorizou a sua comunhão com Deus, mesmo diante de algo tão terrível, uma ameaça de morte. Veja a importância que tem a oração, veja a importância que tem você consagrar a sua vida ao Senhor. Daniel entra na sua casa, vai para o quarto, o edito estava assinado, abre as janelas, como de costume, na direção de Jerusalém, e ele começa a orar. E foram lá falar para o rei: olha, esse Daniel, ele está desobedecendo o teu edito. O edito diz que ninguém pode fazer nenhum pedido a qualquer Deus, a não ser ao rei, e ele está fazendo as suas orações. O rei fez de tudo para livrar Daniel da cova. O rei gostava muito dele, mas aqueles inimigos de Daniel falaram assim, que o edito, quando estava assinado, não poderia ser revogado. E o rei foi obrigado a conduzir Daniel até a cova dos leões. Escute, igreja, muitas pessoas têm desistido da vida de oração, achando que não é tão importante. Aquilo que a gente prioriza, as decisões que nós tomamos, elas vão realmente, de fato, mostrar se nós amamos realmente o Senhor Jesus. Como é que eu sei que eu amo Jesus? Quando eu priorizo a presença dEle, quando eu desejo a presença dEle, quando eu estou em constante oração, eu estou me dedicando a Ele. Eu louvo ao Senhor porque muitos aqui já estão entendendo,
E a igreja, em nome de Jesus, pode esperar. Está para acontecer um mover muito grande nas famílias de salvação, como nunca essa igreja viu antes. Vai acontecer e não vai demorar. Esposos que tinham o coração duro, o Espírito Santo vai sensibilizar. Filhos que não queriam saber de Deus serão sensibilizados e estarão de volta. Servos do Senhor que abandonaram a casa de Deus, que esfriaram, que estão desanimados, voltarão para a presença de Deus. Porque muitos já estão entendendo que é através da oração, é através da sua dedicação, da sua devoção ao Senhor. Quando nós priorizamos Deus, nós vivemos o sobrenatural do Senhor. Então Daniel, mesmo diante das ameaças, ele persistiu, ele perseverou em oração com Deus. Ore ao Senhor, mesmo diante de ameaças. Eu contei hoje no culto das 8 sobre a vida do apóstolo dos pés sangrentos. Eu já contei isso aqui uma vez. Alguém já leu esse livro? Se tiver a oportunidade, leia. Esse homem, ele se converteu ainda na sua adolescência para a sua juventude, lá no norte da Índia. Ele era de uma família muito rica, uma família tradicional lá do norte da Índia. A família dele servia numa seita chamada Silk. E quando ele tem contato com o Evangelho mudou a sua vida. E ele não quis mais seguir a seita dos seus pais, aquela religião. Ele então passa a buscar a Deus. E porque ele passou a buscar ao Senhor em oração, porque ele passou a consagrar a sua vida, sua família passou a persegui-lo, a sociedade passou a persegui-lo. E ele então sai de casa e agora vai ser um missionário. Estou resumindo aqui a história. Esse homem andava quilômetros e quilômetros para anunciar o Evangelho. Ele ia naquelas vilas tão distantes, lugares tão de difícil acesso. E ele abdicou, sabe, de tudo aquilo que a família dele possuía, de bens materiais, porque eles não queriam mais ele. Então ele perseverou em servir a Deus, em seguir a Jesus. Se tornou uma testemunha poderosa do Senhor no Himalaia, no Tibete e na Índia. Queridos, este homem, quando ele chegou no Tibete para anunciar o Evangelho, ele está pregando, e lá as pessoas eram proibidas, proibidas de falar, de anunciar, de pregar o Evangelho, e a condenação era a morte. Este homem não se intimidou. Este homem, ele falou de Jesus, anunciou o Evangelho. Sundar Singh é o nome dele. O prefeito ficou tão irado, as autoridades, a polícia veio e levou ele preso. E a sentença foi a morte. Abriram um poço, jogaram ele, fecharam o poço e trancaram. Você sabe quem que ele jogava naquele poço? Pessoas condenadas. Jogaram ele ali para morrer, no lugar insalubre, escuro, frio. E ele passou ali 3 dias. 3 dias. Sabe o que ele fez nesse período? Orou. Comunhão com Deus, em oração. No 3º dia, ele escuta uma chave virando na entrada daquele poço. Foi aberto o poço e uma corda desceu. E alguém disse para ele: segura a corda. Ele segurou a corda, corpo fragilizado. Ele é puxado para fora. Quando ele sai, que ele vai agradecer, quem o salvou não tinha ninguém. E ele entendeu que tinha sido um anjo do Senhor que tinha tirado ele daquela situação. E ele volta para a cidade. Ficou de boca fechada? Não, era prioridade. Deus era prioridade para ele. Ele continuou pregando o Evangelho. Aí o prefeito, quando viu, colocou a mão no bolso, viu a chave. Como que esse homem está aqui se o poço está fechado e eu estou com a chave? Agora não prendeu mais ele, ficou com medo. Foi uma ação divina. Oh, meus amados, se a gente priorizar uma vida de oração, a gente vai viver experiências gloriosas com o Senhor.
Passe a orar como você nunca fez antes. Não pense você que desenvolver a vida de oração é algo fácil. Não é. Você vai sentir sono no começo, um desânimo, uma moleza. A tua carne não vai querer, sabe, que você ore. Mas conforme você for insistindo, você for se derramando diante do Senhor, vai chegar uma hora que vai se tornar um estilo de vida. Você vai orar, você vai estar no trânsito dirigindo, com seus olhos abertos, mas com a sua mente você vai estar orando, falando com Deus. Eu louvo o Senhor porque até sonhando, eu estou sonhando que eu estou orando, né? Então é algo assim gostoso, maravilhoso você desfrutar dessa comunhão com o Senhor. O terceiro ponto dessa ministração, a prioridade de testemunhar a fidelidade de Deus. Olha o que Daniel fez. Ele priorizou dar testemunho da fidelidade do Senhor. Em Daniel 2:28, ele disse assim: mas existe um Deus no céu que revela mistérios. Escute. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho que deixou ele apavorado. Ele teve um sonho que gerou uma angústia muito grande. E ele chama os sábios, ele chama todos aqueles que faziam parte ali dos seus conselheiros, né? Os que mexiam com artes mágicas. Ele chama todo esse povo e diz assim: olha, eu tive um sonho perturbador, e eu quero que vocês me digam o sonho que eu tive e a sua interpretação. E eles falaram: ó rei, nos conte o sonho. O rei falou assim: não, eu quero que vocês falem o sonho que eu tive e a sua interpretação. Como, rei? Não tem ninguém que vai conseguir falar isso, que vai revelar o sonho e a sua interpretação, se você não contar o sonho. E o rei disse: vocês estão querendo ganhar tempo. Todos eles iriam ser mortos. Daniel fica sabendo, e olha o que ele disse: mas existe um Deus no céu que revela mistérios. Entenda algo, meus queridos, presta atenção aqui, entenda algo. Em momento algum Daniel disse: olha, eu sou sábio, olha, eu consigo, olha, eu não. Ele sempre estava testemunhando a fidelidade de Deus. Há um Deus que revela mistérios, há um Deus que tudo pode, amém? Então, queridos, mesmo diante da cova dos leões, já no reinado de Dario, quando o rei foi olhar, no dia seguinte, ele não tinha conseguido dormir à noite, ficou preocupado com Daniel, quando ele foi lá, perto da cova dos leões, e perguntou: Daniel, por acaso, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, pode te livrar? Daniel responde de lá: o meu Deus enviou o seu anjo, testemunhando a fidelidade de Deus, sempre Deus. E é isso que a gente precisa fazer, queridos, priorizar essa comunhão com o Senhor, amém? Quem crê diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então faça como Daniel, priorize a sua vida, sabe? Em todas e qualquer circunstâncias, priorize o Senhor, busque a presença dEle. Daniel gerou um impacto tremendo na Babilônia. Por quê? Porque ele priorizou o Senhor. Daniel priorizou a obediência, priorizou a oração, priorizou dar testemunho da fidelidade do seu Deus. Vamos fazer assim também, queridos. Vamos priorizar o nosso relacionamento com Deus, no nome de Jesus. O Senhor nos ensina, sabe, em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai antes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o Senhor em primeiro lugar, e aí você vai viver o que você nunca viveu. Ponha sobre os seus pés. Feche teus olhos. Queria saber se nesta manhã
tem alguém que o Espírito Santo tocou no coração, e você quer entregar o maior tesouro que você tem, que é a sua vida, ao Senhor Jesus. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar-se para Ele hoje, eu quero fazer uma oração por você. Quero orar pela tua vida. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Todos estão de olhos fechados, orando agora ao Senhor, igreja. Ore ao Senhor. Se tem alguém nesta manhã que foi tocado pelo Espírito Santo e você quer abrir o coração para Ele, Jesus diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Tem alguém nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém que está afastado, quer voltar para Ele? Quero orar por você. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui, deixa eu fazer essa oração por você. Vem aqui pertinho, vem aqui. Igreja de olhos fechados. Igreja de olhos fechados. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar para Ele hoje? Venha, sai do seu lugar, dá tempo. Você quer mudar de vida? Quem sabe você não está aguentando a situação do jeito que está, a pressão que você está, passando na tua vida. Jesus te ama e quer mudar a tua história. Eu já vou orar. Faça essa oração comigo. Repita estas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio que neste momento eu fui salvo, eu fui liberto. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo na minha vida. Senhor Jesus, em Teu nome eu renuncio o pecado, o diabo, as trevas e o mundo. E eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Dá um abraço nessa pessoa e dá um abraço. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, eu coloco diante de Ti, ó Deus, cada servo Teu, Pai, cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe a este lugar nesta manhã, e também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor, que haja um impacto poderoso na vida dessas pessoas, assim como Daniel, meu Deus, a vida dele, meu Deus, na Tua presença, a comunhão dele, Senhor, surtiu um efeito tão grande em sua vida e na vida dos reis, na vida do império. Pai, nós cremos que a nossa vida de comunhão contigo, meu Deus, vai gerar um impacto na sociedade. As vidas serão atraídas a Ti. As pessoas vão querer, Senhor, servir ao Deus que nós servimos, quando nós priorizarmos o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a não desfalecermos na nossa comunhão, na nossa vida de oração. Pai, que possamos persistir, continuar. A Tua palavra diz: batei, batei e a porta se abrirá. Eu creio, Deus, que nós viveremos um tão grande e poderoso mover do Espírito, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.